Mais um exercício extraído da banca VUNESP, em que nos é cobrada a utilização do sinal indicativo de crase, o acento grave. Então vamos verificar aqui a tirinha em questão e também as alternativas que vão preencher respectivamente, ou seja, na mesma ordem, as lacunas que apresentam. Mas antes de fazermos isto, vamos verificar aqui o que é a crase. A crase ela é a contração da preposição a, que tem sentido de para, que vai se juntar, se unir com um outro a, que pode ser aí um artigo definido, um pronome demonstrativo ou o a inicial dos pronomes aquela, aquele e aquilo. Bom, geralmente só se usa a crase diante de palavras femininas. A exceção são os pronomes demonstrativos aquele e aquilo, que é justamente o que vai aparecer aí na tirinha. Então, vamos verificar o primeiro quadrinho e vamos identificar aí se o primeiro espaço, a primeira lacuna, se o A é craseado ou não. Todo mundo que eu conheço tem TV a cabo. Vamos verificar aqui o primeiro termo, cabo. Cabo é uma palavra masculina. Sendo assim, diante de palavras masculinas nesse contexto, eu não utilizo crase. Sendo assim, o primeiro a aqui, que irá preencher essa lacuna, ele não recebe o sinal indicativo. Desta maneira, eu já posso aqui excluir as alternativas D e a alternativa E. Vamos dar continuidade. Todo mundo que eu conheço tem TV a cabo ou videocassete. Eles podem assistir aquilo, com crase ou sem crase, ou a tudo que quiserem. Lembrem aí que a exceção da crase são os pronomes demonstrativos aquilo ou aquele. Vamos aqui fazer essa identificação. Eles podem assistir. Notem aqui que eu tenho o verbo assistir. O verbo assistir no sentido de ver ou visualizar, ele é regido aí por uma preposição. Quem assiste no sentido de ver e visualizar, assiste a alguma coisa. Desta maneira, ao invés de eu mencionar então, todo mundo que eu conheço tem TV a cabo ou videocassete, eles podem assistir para aquilo que eles quiserem. Ao invés de utilizar para aquilo, porque esse a que saiu do verbo assistir, porque quem assiste no sentido de ver e visualizar, assiste a alguma coisa, e esse a aí tem sentido de para, ao invés de eu mencionar então para aquilo que quiserem, eu então tiro esse para, como esse verbo assistir, ele foi aí, teve aí uma preposição, então aqui eu vou crasear. Então, como que vai ficar aqui? Aquilo com crase. Então, percebam aí, quando que um pronome demonstrativo pode receber aí a crase? Quando tiver o sentido de para aquilo ou para aquele. Ao invés, então, de eu escrever para aquilo, então vamos ler aqui novamente. Todo mundo que eu conheço tem TV a cabo ou videocassete. Eles podem assistir para aquilo que quiserem. Ao invés de eu falar para aquilo, eu vou falar somente aquilo e vou colocar aqui o sinal indicativo de crase. Sendo assim, eu já posso excluir a letra C e a letra B e ficou aí a nossa alternativa, a letra A. Se eu falo, por exemplo, vamos àquela festa. Quem vai, vai a algum lugar, vai para algum lugar. Então, ao invés de eu falar vamos para aquela festa, eu tiro esse para e coloco somente vamos àquela festa com o sinal indicativo de crase. Mas vamos verificar aqui o restante aí do quadrinho e o porquê que os outros termos precisam ser craseados. Vamos aí para o segundo quadrinho. E eu tenho que assistir às reprises idiotas? Aqui novamente, regência do verbo assistir. Assistir no sentido de ver e visualizar, assiste a alguma coisa. Por sua vez, a palavra reprises está no feminino, é um substantivo feminino plural, então as reprises. Eu tenho de assistir às reprises com crase.
Agora, se eu tivesse aqui, eu tenho que assistir a reprises no singular e reprises no plural, singular e plural não concordam aí entre si para que haja crase. Desta maneira, somente no plural. Plural com plural, crase nada mal, que legal. Coloco a crase aqui sem nenhum problema. E eu tenho que assistir às reprises idiotas de verão. Tenho que assistir a mesma porcaria. Novamente, o verbo assistir, que recebe a crase no sentido de ver e visualizar. Assistir para a mesma porcaria milhões de vezes. E notem aqui que o homem responde para o Calvin. Como somos cruéis com você, Calvin? E o Calvin responde aí no último quadrinho. Aí ele me deu Oliver Twist para ler e disse que eu poderia me identificar. E notem aqui o que o tigre responde. Caramba, e hoje à noite está passando o Circo dos Horrores na TV. E agora a expressão e hoje à noite também craseada, porque expressa o quê? Sentido de tempo. Então verifiquem só o seguinte, se eu falo para vocês, a noite está estrelada. O que está estrelada? A noite. Sendo assim, a noite é o sujeito, não recebe crase. Agora, se eu falo, vamos assistir ao filme hoje à noite. Reflete aí uma ideia de tempo do período ao qual eu vou assistir o filme, então aí sim irá receber a crase. Sendo assim, a alternativa correta é a letra A. Estudem sempre aí as particularidades da crase. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Até a próxima.